Existe uma coisa muito bonita quando a gente vê as crianças crescer, principalmente nossos filhos. Quando não são nossos filhos, ou melhor dizendo, quando nós não temos filhos, a gente não consegue reconhecer essas coisas, a não ser que a gente tenha algum tipo de capacitação para lidar com crianças, estudar o comportamento das crianças. Fora isso, tem coisas que você passa despercebidas e vai passar a vida toda despercebido, até que você tem um filho. Então você vai ver algumas coisas que só um pai e uma mãe conseguem ver numa criança. E não é porque é o nosso filho, é porque é filho. E aí a gente já tem um outro tipo de olhar. E nesse sentido eu queria falar uma coisa com vocês a respeito disso. Quando existe uma coisa na criança em que a gente não se depara, quando a gente está adulto ou já é mais velho, vamos colocar assim, já é adolescente, a nossa sombra não nos causa medo, não nos causa pavor. A gente usa da nossa sombra ou da sombra para brincar, fazer um cachorrinho. Eu não sei muito fazer, eu sei fazer cobras, é a única coisa que eu sei, eu acho. Era isso, a gente brinca com isso. Todavia existe um comportamento muito estranho numa criança. Por quê? Porque ela não consegue reconhecer todas as coisas. E ela não consegue reconhecer nem que ela é que faz a sombra. É como se alguém, uma sombra, estivesse a seguindo. E muitas vezes, se você já parou para pensar nisso, ou se você já viu isso, coloca na internet. Se você nunca viu isso, coloca na internet exatamente isso: a criança com medo da sombra. Aí você vai ver as situações mais inusitadas. A criança desesperada, porque por mais que ela tente correr, a sombra não sai dela, não foge dela. Ela continua sendo perseguida pela sua própria sombra. E isso é interessante, porque mostra exatamente que ela não tem a compreensão deste mundo que a gente vive. Ela não tem a compreensão da totalidade. Ela percebe que a sombra é uma pessoa, mas ela não reconhece que essa sombra vem dela, parte dela. Ela é a origem dessa sombra. E isso para nós, quando a gente olha e se depara com isso, por um certo tempo, algumas crianças ficam com medo, outras crianças começam a se alegrar, achando que é um amiguinho que está lidando com ela. Mas, à medida que a gente vai crescendo e a gente vai entendendo que, na verdade, a sombra só existe porque nós existimos. E então a criança percebe e ela não precisa mais ter medo daquilo que a acompanha, que é a sua sombra. E de vez em quando, dependendo da posição do sol, essa sombra some completamente e já não tem mais nada. Então é como se ela se sentisse um alívio muito grande, muito imediato. Sumiu a minha sombra. Aquilo que me perseguia não me persegue mais. Posso andar e continuar vivendo. E eu estou contando isso porque nesse texto existe algo muito interessante a respeito disso, de luz e trevas, luz e uma sombra que muitas vezes persegue a vida humana. E ele diz claramente, o apóstolo Paulo, que ele está tratando exatamente agora do comportamento da igreja. A igreja que recebeu uma doutrina, que recebeu a salvação, que recebeu um plano maravilhoso e foi transformada em um novo homem. Existe ainda um velho homem dentro dela. E esse velho homem dentro dela é como se fosse aquela sombra antiga que persegue ela por onde for. Por onde ela for, essa sombra está perseguindo. E de que maneira ela persegue? Ela persegue com os desejos e muitas vezes é a sombra praticamente das coisas, das pessoas que vivem à parte ou alheia da vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele começa a tratar nesse capítulo 5 as questões que estão mais profundas no coração humano. Porque se você tem um Cristo que salvou, um Cristo que te redimiu, um Cristo que te fez novo, não tem por que tu não ter os mesmos atributos que Ele. É por isso que ele vai dizer que agora nós somos do Senhor e o Espírito habita em nós, e então nós devemos ter um espírito de mansidão, um espírito de bondade, um espírito verdadeiramente de misericórdia, capaz de perdoar o nosso irmão como Deus em Cristo nos perdoou, capaz de amar o nosso irmão como Deus em Cristo nos amou. Quando ele começa a falar isso, ele também fala ao mesmo tempo de um outro grupo de pessoas, que eles eram esse grupo de pessoas. Ele não tira um grupo diferente como se nós não tivéssemos parte nenhuma desse grupo. Ele diz que esse mundo, do mundo, foi dali que nós fomos tirados. E nós realmente sabemos como este mundo vive, porque saímos de lá, porque vivemos nessas práticas, porque caminhamos nessas práticas. E aqui o apóstolo Paulo, ele está repreendendo a igreja, não é que ela não conhecesse, é que ela estava se assemelhando às práticas do mundo. E o que o apóstolo Paulo chama a igreja e diz assim mesmo: vocês não são desse mundo.
Não é para isso que Deus te chamou. Então, de alguma maneira, esse povo começou a ouvir outro tipo de doutrina, que levou eles a entenderem que Deus não se importava tanto com a nossa prática neste mundo. E quando eles não se importaram, o que aconteceu? Eles começaram a perceber que Deus não vai julgar este mundo e não vai julgar o homem ímpio pelos seus pecados. E se o Deus não vai julgar o mundo pelos seus pecados, como é que a igreja será julgada? Não dá para ser julgada. Se Deus não vai julgar lá, como é que Ele vai me julgar aqui? Então não tem nenhum problema, eu posso viver a minha vida com Deus e viver a minha vida do jeito que eu quiser. E o apóstolo Paulo, ele diz exatamente isso. Disse, não, esses tipos de conversa, esses tipos de doutrina só quer levar vocês para longe e não entender exatamente que Deus vai trazer o juízo sim. E Ele determinou esse dia de juízo quando Ele coloca o Cristo na cruz. Então, percebendo isso, ele diz assim mesmo, presta atenção no verso de número 6, ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, os filhos de Adão, os filhos que somos todos gerados de Adão, e que por natureza nós deveríamos ser desobedientes, mas Deus, por sua graça, infinita misericórdia, nos trouxe filhos dele, filhos amados de Deus, filhos que agora não andam mais na natureza pecaminosa de Adão, não andam mais nas práticas ímpias de Adão, não andam mais alheio à vontade de Deus, mas caminham para Deus, caminham em direção à obediência. Embora tenhamos fraquezas, embora caiamos muitas vezes e erramos muitas vezes, mas nós não somos mais filhos da desobediência. Por isso ele começa o verso 7, portanto, não sejais participantes com eles. E o que ele quer dizer com não ser participante com eles? Eles quem? Os filhos das trevas, os filhos da desobediência. E de que maneira eu não vou participar com eles? Quando a ideia participar aqui não é a ideia de eu comprar e vender, não é a ideia de eu fazer um negócio, não é a ideia de colocar um escritório ou qualquer outra coisa e que eu não só chame crente para trabalhar comigo. Não é esse tipo de coisa. A ideia de participação é a ideia de comunhão, e a ideia de participação de comunhão é a ideia em planos que verdadeiramente não são a vontade de Deus. E que tipo de planos são esses? Planos de embriaguez, planos de prostituição, planos de roubo, planos de falar mal, planos de todos os tipos de maldade e malícia que a gente possa se envolver. Ou você já parou para perceber que determinados tipos de pessoas têm prazer em falar mal dos outros? E falam de uma maneira assim que parece até autojustificável a forma como se fala. E então do nada a gente está no meio dessa roda, está no meio dessa confusão, está no meio dessas palavras. E o que acontece? O que a gente vai fazer? Alguns de nós ri, alguns de nós cala-se, alguns de nós abaixa a cabeça, e outros falam ou outros saem pela tangente. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim mesmo, toda vez que a gente para no meio de uma roda, seja ela de qual tipo for, se a gente se cala, irmãos, a gente está participando com eles. Certo autor disse assim mesmo, para que o mal triunfe, basta os homens de bem não fazerem nada. Basta. Você vê alguma coisa saindo errado, irmãos, e você se cala, não faz nada, o mal triunfou. E nessa hora você é participante, porque você podia fazer alguma coisa e você não fez. O que o apóstolo Paulo está dizendo, então não seja participante de uma forma, de nenhum jeito, de nenhum modo, de todas as formas, não participe com eles, porque vocês não são filhos da desobediência. E sou filho de quê? Então ele diz claramente no verso 8, porque no passado vocês eram trevas. Sabe o que é a ideia de trevas? É escuridão. Sabe o que é a ideia de escuridão? É não ter o entendimento, não ter luz. Iluminação ou luz tem muito a ver com vida, tem muito a ver com renovo, mas também tem a ver com conhecimento. Para alguns que não sabem, a palavra aluno que a gente usa na escola, aluno, vem exatamente do latim, vem aluno. A é de não, é uma negação. Luno significa luz, sem luz. Um aluno é isso, sem luz. É por isso que ele chega lá, mas é um aluno, é sem luz, irmãos?
Só porque ele não tem um conhecimento que eu vou ensinar, seja física, seja história, seja matemática, seja português, é um homem sem luz? Não tem coisa mais triste é a gente chamar uma pessoa de aluno, um sem luz. Sem luz. Se ele é sem luz, ele está onde? Nas trevas, na escuridão da falta do conhecimento. E aqui o apóstolo Paulo disse: antes vocês eram trevas, vocês não tinham conhecimento de nada, e como vocês não têm conhecimento, vocês não têm a vida. Lembre-se que Cristo falou assim mesmo: a vida eterna é esta, que conheçam Deus, o Pai, e Jesus Cristo, a quem foi enviado. Então a vida eterna era um conhecimento da pessoa que Deus, e Deus é o quê? Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. O que Deus está dizendo é que à medida que a gente entra em contato com Deus, entra em comunhão com Deus, começa a conhecer Deus, a luz verdadeira do Senhor começa a brotar. E a Bíblia diz: ele era a luz dos homens e nele estava a vida está nele. Cristo, quando andou na terra, ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O próprio João, ele vai dizer: aquele que não ama o seu irmão anda em trevas, caminha em trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Ele não tem conhecimento, ele não entende isso. E por isso o apóstolo Paulo diz exatamente a essa igreja que ele está escrevendo, e lembre-se, ele não está escrevendo para as pessoas que não conhecem a Deus, para homens e mulheres que receberam a salvação, mas que de alguma maneira começaram a ter outro tipo de pensamento e começaram a viver de maneira errada, viver nas trevas. E aqui nesse ponto ele diz: vocês no passado eram escuridão, vocês andavam no pecado, vocês não tinham recebido misericórdia, mas Deus concedeu vocês graça, concedeu misericórdia, porém agora vocês são o que são luz no Senhor. Se vocês são luz no Senhor, o que eu espero de vocês? Andem como filhos da luz. E como andam os filhos da luz? E o apóstolo diz no verso 9: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Essa é a grande diferença entre aqueles que caminham com Deus e aqueles que não vão caminhar, que vão permanecer nas trevas. Porque a manifestação da luz, ela vai manifestar em todo ato de bondade. Se você vê alguma pessoa agindo de maldade, irmãos, em todos os níveis, em qualquer nível que for, saiba ao certo e coloque um ponto de interrogação: será que esse conhece a Cristo? Será que ele realmente nasceu de novo? Porque ele diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Não há espaço para mim nem para você mentira. Não há espaço para mim e em você usar de engano, usar de falsidade, usar de subterfúgio para alcançar alguma coisa, quer ela que seja, que no final vai trazer um prejuízo ao meu irmão, ou a mim, ou a minha família, ou alguém, ou ao reino. Não importa, ele diz em toda bondade. Então, se é em toda bondade, qualquer ato que eu partir de mim tem que se manifestar em bondade, irmãos. Um crente que não é bom não é crente, irmãos. Uma pessoa que não caminha com bondade não é crente. Esse é o texto. Só que os irmãos de Efésios, eles estavam vivendo em maldade. Mas ele está dizendo: presta atenção, vocês não são mais trevas, vocês são luz, então andem como filhos da luz. E como um filho da luz começa a andar? Ele anda de que maneira? O verso de número 10 diz assim: provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que ele está querendo dizer é que na medida em que eu caminho nessa terra, eu caminho verdadeiramente provando sempre que Deus, naquilo que Ele faz e naquilo que Ele me dá para fazer, é agradável ao Senhor. De que maneira a gente pode entender isso? A gente sabe que as Escrituras Sagradas, ela é princípio e norteadora da nossa vida. Porém, as Sagradas Escrituras não têm todo o que a gente pode dizer, não uma receita de bolo. Se você for entrar na internet e dizer: eu queria fazer um bolo, vamos lá, sei lá, Floresta Negra. Ele é de chocolate, tem uma cereja, eu sei disso. Então você vai na internet, seja lá qual for, dá um Google, e ele te dá a receita.
Pode talvez não sair do jeito gostoso como tu imaginas, mas a receita está feita e você vai ter esse bolo. Talvez não seja maravilhoso, mas está lá, o bolo está feito. Você não vai encontrar todas as coisas nas Escrituras Sagradas. Como eu disse, você não vai ter, eu queria saber, provar que acho que um bolo, Deus se agrada a gente fazer bolo. Eu acredito também, porque é um trabalho. Mas Deus, tu não vai entrar na Bíblia e vai encontrar uma receita de bolo Floresta Negra. Eu estou falando de uma maneira muito, vamos supor, frívola, que a gente pode dizer, muito sem querer. Não tem ninguém com noção de vai encontrar Floresta Negra, uma receita de Floresta Negra na Bíblia Sagrada. Mas eu estou dizendo exatamente isso. Cada ponto na nossa vida existe uma etapa, existe uma decisão que a gente vai fazer, uma escolha a se fazer, e a gente não vai encontrar tudo na Sagrada Escritura. Tudo que Deus vai nos dar são princípios que vão nortear nossas decisões, e esses princípios levam a gente a agradar ao Senhor. Entre duas coisas que eu vou fazer, 2 trabalhos que são enormes, são bonitos, são bons, são aprazíveis, um ganha mais, outro ganha menos. Então se na questão do mundo, o mundo diz assim mesmo, se é a mesma coisa que tu vai fazer, e um vai ganhar mais e outro vai ganhar menos, para onde eu vou? Eu vou para que ganhe mais, não é não? A pergunta é assim que a gente dita a nossa vida? É baseado no quanto a gente vai ganhar que é melhor? Não é dessa forma que a gente vê o Evangelho, porque isso não é o Evangelho, irmãos. O Evangelho é provar aquilo que agrada. E agora a gente tem um princípio pelo qual a gente pode escolher essas coisas. De que maneira eu posso servir melhor e mais eficiente o reino de Deus, com a minha vida e com os dons do meu talento. Nesse lugar que ganha muito, que tem muito mais dinheiro do que nesse lugar, eu tenho a capacidade de ser realmente luz nesses 2 lugares? Qual é a minha esfera de entendimento? Muitas vezes a gente olha uma empresa que ganha muito dinheiro e quando a gente vê lá, tem que fazer determinados tipos de conchavo para ganhar aquele dinheiro. Aí eu te pergunto, isso é aprovável diante de Deus? Aí você entrou nessa receita, quando você estiver lá, porque você só vai entender quando está lá, você entendeu, porque você queria ganhar mais dinheiro, então você foi para aí, não se importou como era a situação lá, então você entrou e de repente você se percebe que você está no meio de, realmente numa teia de aranha. O que eu vou fazer agora? O que a gente faz? Para alguns vão lutar contra o sistema, alguns vão tentar desafiar, e nesse desafio talvez você tenha que ser demitido dali, porque eles não vão mudar o sistema só porque tu é certinho, só porque tu é bonitinho, só porque tu é filho de Deus. Algumas vezes Deus te envia para lá para realmente mudar a situação, mas tem outras vezes que Deus nem queria que tu entrasse ali, mas tu entraste, e agora a tua decisão é sair, e a tua decisão é sair e tu perdeste a oportunidade de ganhar menos. Era menos, mas era um caminho pelo qual agradaria o Senhor. Como eu vou agradar o Senhor? Como eu vou provar entre 2 escolhas? Eu vou provar por causa do dinheiro que eu vou receber mais? A gente tem que fazer ponderações. Eu sei que a gente tem aqui uma cultura diferente da americana, mas na americana tem uma coisa muito bonita, que à medida que a gente vai estudando, vai conhecendo a cultura americana, algumas coisas são bem diferentes. Quando um americano ele tem uma proposta de trabalho, ele tem que ver algumas coisas para ele, e a proposta pode ser excelente. Então ele olha para a família dele e ele vê se ele tem filhos, e se ele tem filhos, a primeira coisa que um pai vai querer ter é dizer: onde meus filhos vão estudar? E então ele vai para aquele lugar, para aquela empresa, e naquele lugar, aquela empresa tem uma escola, e aí então ele vai perguntar: será que essas escolas são boas? Então ele vai olhar as escolas antes dele se transferir, e quando ele olha essas escolas, diz assim: meus filhos não podem estudar nessa escola, é uma bagunça. Eu estou num emprego, estou recebendo menos, mas a escola dos meus filhos é muito melhor aqui. Se eu trocar, eu vou ter que trocar meus filhos dessa escola e ir para uma outra escola, e uma escola que está totalmente decaída. Então muitas vezes um americano diz: não tem condições de eu mudar, o salário é bom, mas os meus filhos vão perder muito entrando nesse tipo de escola. Você consegue entender agora a forma como a gente pensa? Não pensa somente no dinheiro, não só pensa no bem para mim, mas bem para todos. Eu começo a servir a minha vida, irmão, na luz do Senhor, e não na possibilidade de quanto eu vou ganhar, mas enquanto minha família vai perder, quanto vai se perder para eu ganhar determinada coisa, um pouquinho a mais, e talvez seja um pouco grande a mais.
mas a que preço vai custar para a minha família? A que preço vai custar para a igreja? A que preço vai custar para o reino de Deus e para o testemunho do reino? Então, quando a gente olha assim na vida americana, a gente começa a perceber que realmente nem sempre aquilo que brilha e reluz é ouro, irmãos, é o melhor. É necessário a gente ter os princípios corretos nas Escrituras, para que então a gente possa aprovar sempre o que é agradável ao Senhor, sempre o que é agradável ao Senhor. E aí então ele volta e retorna dizendo: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Obras inúteis, infrutíferas é obras inúteis, obras vãs, que não vai te trazer nenhum tipo de benefício. Não colui com isso, não entra e dialoga com essas situações, não compartilha com isso antes. Aí ele diz: reprova elas. O que o texto ele não está dizendo não é somente eu desistir e dizer não, eu não quero isso. Não, o texto ele me diz que eu tenho que ir dizer: você está errado. Não há permissão para me calar, amados. Se uma coisa está errada, a permissão que Deus diz: você não participa, e você ainda declara: isso está errado. Tem uma história que é de quadrinhos, que é do Homem-Aranha, que no início, quando ele tinha o poder de ser Homem-Aranha, né, e ele ainda não era todo famoso, ele saiu para lutar, boxe, sei lá, arma para ganhar dinheiro. Já que ele tinha poder, então eu vou ganhar dinheiro com isso, com as minhas lutas. Ele tinha as habilidades do aranha, né, então ele batia nas pessoas, morria. Só que vamos supor assim, o empresário dele: você ganhou, então vamos dividir aqui, tal. Tá bom, é esse tanto que eu vou ganhar? É esse tanto, pode ir. Bom, então ele lutou, bateu, ganhou. Quando ele ganhou, ele entrou na sala do empresário e disse assim mesmo: me dá o meu dinheiro. Ele disse: está aqui o teu dinheiro. Ele deu uma porcentagem bem pequenininha mesmo para ele. Ei, tu não me prometeste mais. Ele disse: ei, vai-te embora e fica com isso, é só isso que tu tens. Aí ele ficou mordido, ficou com raiva. Ele deu vontade de esmurrar o cara que fez isso com ele, porque ele estava fazendo a coisa errada. Ah, é? Ele olhou para ele, pegou o dinheirinho dele, virou as costas e foi embora, fechou a porta do escritório. Quando ele estava saindo, entrou um ladrão, bateu no cara, tirou e roubou todo o dinheiro. E ele saiu, o ladrão. Ele foi andando e o ladrão foi passando quase perto dele. Quando o ladrão estava passando quase perto dele, o homem gritou, que era o seu empresário: pega ele aí, bate nele, porque ele está me roubando. Ele abriu a mão e deixou o passo, e o ladrão passou, foi embora. Aí por que tu fez isso? Disse: não é meu dinheiro. Alguns minutos depois, ele vê esse bandido matando o seu avô. Quando ele mata o seu avô, ele não sabia o que estava acontecendo. Aí ele percebeu que quem ele deixou passar levou à morte do seu avô. Porque eu conto essa história porque a gente não somente reprova, a gente faz alguma coisa quando a gente tem poder de fazer isso. E quando a gente não faz isso, o mal prospera, irmãos. Porque o mal me atingiu, eu vou também ser mal. É isso que esse filme diz. Eu não posso fazer o mal quando as pessoas fazem o mal comigo. Isso não é ser luz, irmãos, isso é ser trevas. Porque o mundo me ama quando eu amo o mundo, mas quando o mundo me odeia, eu também odeio o mundo. Isso é ser trevas. Foi isso que o apóstolo, ou no caso que Cristo falou: o que adianta? Até os ímpios fazem isso, os homens do mundo fazem isso. Eles só amam o que amam. Eu só sou convidado a uma festa se eu for convidado, e então eu convido as pessoas. Se eu posso trocar com elas algum favor, eu me relaciono. Mas Cristo ele quebra com isso e diz assim mesmo: não emprestem a todo aquele, mesmo que você sabe que ele não vai te pegar. Porque Deus é bom para justos e injustos, bons e maus, gratos e ingratos. Ele faz descer a chuva sobre esses dois campos. Ele não pensa se você é bom ou se você é ruim. Ele desce a chuva porque ele sabe que sem a chuva vocês morrerão. Isso é misericórdia de Deus. Não vire o rosto, sejam bons. Essa é
Essa é ser luz, é essa a questão que o apóstolo Paulo trabalha aqui. Se você for cúmplice dessas obras, você cala-se, você para, você tem que apontar o dedo e dizer: isso está errado. Se você não faz isso, está errado. Porque, como eu falei, a criança, enquanto ela olha para a sua sombra, ela tem medo dela, ela não sabe como ela é, ou às vezes ela brinca, mas ela não tem entendimento dessa sombra. Mas a partir do momento que a luz começa a entrar no seu coração, ela começa a ter um entendimento, ela percebe que eu não preciso ter medo dela. Sou eu mesmo, eu que estou fazendo a sombra. Então eu começo a manipular a sombra do jeito que eu quero, porque agora eu gosto, eu sei como ela é. O que eu quero dizer com isso é que, enquanto a gente não tem um entendimento da luz do Senhor, muitas vezes tudo que a gente faz é sair de mansinho, é deixar passar. Só que ser luz é mostrar claramente o que está errado, irmãos, assim como aquilo que está certo. Por isso ele diz: reprovai, no verso 2, porque o que eles fazem oculto, até falar é vergonhoso. Aquilo que é mal, aquilo que é ruim, irmãos, tudo é feito no secreto, tudo é feito escondido. Sabe por quê? Porque é vergonhoso. Já pensou? Um amigo do Bruno diz assim mesmo para o Bruno: ô Bruno, rapaz, tem um comerciante que é muito bom, eu sei que ele é teu amigo, tu faz um migué assim para mim, que eu quero só entrar assim, ilude ele, que eu entro na caixa eletrônica assim, no caixa dele, eu roubo rapidamente, tu só precisa distrair ele uns 2 minutos. Será que alguém chegaria contigo e faria essa proposta, Bruno? Será que faria uma proposta para essa, Adna, para ti? Porque chega certas pessoas e falam isso, porque encontram em nós motivos pelos quais nós somos passíveis de corrupção. Mas a partir do momento que você toma uma decisão, ela terá vergonha de falar isso para ti, ela terá vergonha de proferir isso, ela terá medo, porque ela sabe que de alguma maneira, sabe por que a gente corrompe tantas pessoas no Brasil? Porque o brasileiro é muito corrupto. Sabe por que a gente às vezes passa numa blitz e a gente é capaz de dizer: e aí, como é que é? Por quê? Porque a maioria, irmãos, sério, é fácil fazer isso, não é? Pode até ser que tenha muitos policiais honestos, irmão, mas no meio dessa multidão, irmão, é muita coisa ruim. Por isso essa pessoa abre o coração assim, abre a boca sem medo de ser preso, porque ele podia ser preso naquela mesma hora. E quantos casos de prisão acontece assim? Quantos? Nenhum, irmão. Pelo menos eu nunca ouvi falar disso. Eu sei que o Augusto fez isso, não assim, fizeram proposta para ele dessa forma, para mascarar. Graças a Deus ele manteve-se fiel no Senhor, e que o Senhor mantenha o coração dele fiel. Mas o fato é que ele encontra homens assim, irmão. Ninguém que encontrasse todos os fiscais que não fossem corruptos queria ver que alguém levantasse: sabe como é que é? A gente pode fazer esse caminho? Não faria isso, porque ele reconhece que naquela categoria, naquele ponto, não pode ser feito. Mas como a Escritura diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Sabe o que é tudo que se manifesta? Significa dizer que eu consigo, pela luz que é vista, eu consigo detectar todas as coisas, mas o que eu não consigo é porque está em trevas. Eu não consigo enxergar. É necessário que a luz incida para que eu consiga perceber não somente a forma, mas a essência das coisas. Se eu não tiver a luz verdadeira, eu não consigo detectar, eu não consigo perceber. E então o apóstolo Paulo diz exatamente algo para nós como igreja. Ele diz: pelo que diz a Escritura, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. A intenção do apóstolo Paulo é dizer: presta atenção, vocês são filhos da luz, mas de alguma maneira muito estranha, vocês estão dormindo. E quem dorme, dorme quando? Durante o dia ou à noite? O normal é que se durma o quê? À noite.
Verdade é que existe muitos de nós que dormem de manhã, por quê? Porque passam a noite toda trabalhando. Mas o normal, vamos colocar uns 95% da população normal, dorme à noite, irmãos. Não dorme durante o dia. E é isso que o apóstolo Paulo diz: desperta tu que dormes. A ideia é que a gente é luz. E como filhos da luz, a gente está dormindo nas trevas, no pecado, não está conseguindo perceber. Então Deus ele pede: levanta, porque o poder que está em ti é suficiente para te romper com todo tipo de maldade que você está operando na sua vida, com todo tipo de desleixo que você está fazendo. Levanta-te, toma uma decisão, anda na luz do Senhor, levanta-te entre os mortos. Ou seja, você não está morto, mas é como se você estivesse quando está andando com essas pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Levanta-te de entre os mortos e o Cristo vai te iluminar. E aí ele termina dizendo no verso 15, 16: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A primeira vez que ele disse que era para a gente andar em unidade. A segunda vez ele falou para a igreja andar em santidade. A terceira vez que o apóstolo Paulo fala é para andar em amor. A quarta vez agora ele vai falar: anda na luz do Senhor. E a quinta vez agora é andar como sábios. Como era andar como sábios? Sábio é aquele que tem um conhecimento e o aplica para o bem de si e dos outros. Isso é sabedoria. Toda vez que a gente tem conhecimento e não aplica ele de maneira que seja redunde para nós, em benefício tanto a nós quanto aos nossos irmãos ou ao nosso próximo, isso não é sabedoria, isso é estupidez. Por isso ele diz: vede prudentemente como andais, como vocês têm andado neste mundo. Não seja nécio, não seja um louco. Você saiu deste mundo, você saiu da ira de Deus, você saiu do processo de condenação, você está na luz do Senhor, você está no amor de Deus, você está como filho da luz. Então anda como sábio. E este sábio diz, verso 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. O que o apóstolo disse era: remir o tempo preste atenção, porque nem todo o tempo a gente tem neste mundo. E o tempo é algo de mais valioso que a gente tem nessa terra. É o tempo que a gente tem com os filhos, é o tempo que a gente tem com o marido, é o tempo que a gente tem com a esposa, é o tempo que a gente tem com os pais, é o tempo que a gente tem com o nosso patrão ou com a nossa empresa. Tudo é tempo para nós. Muitas pessoas num leito de hospital e tendo muito dinheiro dizem: só queria ter mais um tempo para andar com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com a minha esposa, porque eu dediquei meu tempo para outras coisas e agora eu não tenho mais tempo para dedicar mais nada. Certa vez eu ouvi a história de um missionário que ele chegou no hospital e ele proclamou o evangelho da salvação para uma garota. Ela estava em estado terminal. A vida dela foi uma vida de destruição, de dissolução, uma jovem menina. Ela não duraria mais do que 3 meses. Mas o Senhor abriu seu coração e ela recebeu a salvação. E durante um tempo o pastor, o missionário, começou exatamente a cuidar dela nesse sentido, nesse período. E um certo dia, depois de ela ter sido recebida a salvação, ela estava bem alegre. E então ele foi de novo com ela. Nesse dia, porém, ela chegou muito triste, ela estava deprimida, ela estava cabisbaixa, chorando, e o pastor disse: oh, não fique assim, Deus salvou a sua vida, Deus perdoou os seus pecados, Ele não vai levar em consideração toda a tua vida ruim e errada que você teve e que desperdiçou. Eu disse: eu não estou chorando por causa disso, eu estou chorando porque eu não tenho mais tempo para falar do amor de Deus para aqueles e todos aqueles que eu poderia falar, porque eu gastei a minha vida nas orgias, nas drogas, e agora eu estou sentenciado à morte e não tenho mais nem 1 mês de vida, e eu sei que eu não vou sair desse hospital. Eu vou sim, me alegro porque Deus me salvou e eu vou para o céu, mas eu estou triste porque eu não posso recompensar o meu Senhor com a bênção que Ele me deu da salvação eterna. Eu vou partir desse mundo deixando um rastro de maldade, pecado e perversidade, porque eu só gastei nos meus prazeres, nos meus deleites, e agora eu não posso fazer nada, que agora que a salvação
Deus abriu os meus olhos para ver a beleza da vida. Não tenho mais tempo para isso. Todo mundo daria um tempo, irmão, tudo que desse, daria um pequeno tempo para viver diante do Senhor, para querer ter mais um tempo e uma oportunidade. O que o apóstolo Paulo diz: reme o tempo, faz com que o tempo seja executado de maneira que eu não possa desperdiçar o meu tempo. E desperdiçar o tempo é entrar em caminhos que o Senhor não aprova, entrar em lugares que Deus jamais desejou que entremos, entrar em relações para verdadeiramente destruir essas relações, derrubar essas relações, destruir e fazer verdadeiramente um caos. Isso não é remir o tempo, isso é desperdiçar o tempo. Por isso, que nessa noite nós possamos andar como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E a ideia dos dias serem maus aqui é a ideia de que talvez eu não tenha mais o tempo que eu queria ter para olhar para os meus filhos. Não teria mais o tempo porque alguma situação neste mundo que é mau possa me privar disso. E enquanto eu tenho esse tempo, eu tenho que usar muito bem esse tempo, para que o Senhor olhe para mim e verdadeiramente Ele entenda: você faz aquilo que me agrada, para que no final eu não tenha uma consciência culpada. Por que eu não fiz isso? Por que eu deixei de aquilo? Porque eu tinha tanta oportunidade para fazer e não fiz. Não tem coisa pior do que uma consciência culpada por ter feito algo ou deixado de ter feito algo. Tudo por causa da maldade do nosso coração, do orgulho e da vaidade da nossa vida. E aí no final, gosto das palavras de Jesus para encerrar: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Incline sua cabeça, oremos ao Senhor. Precioso Deus e Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos. Te agradecemos porque, Deus eterno, sabemos que a nossa vida, Deus, está nas Tuas mãos. E que fomos enviados, Senhor, como ovelhas para o meio dos lobos. De maneira, Senhor, que a nossa atitude, as nossas palavras, Senhor,